Bom, pessoal, vamos lá para a aula de propriedades mecânicas dos resistentes materiais e propriedade mecânica dos materiais, tá? Primeiro, a gente tem que entender o que é propriedade, tá, pessoal? Propriedades são características intrínsecas do material e não são alteráveis, tá? Ou seja, intrínseca é aquilo que faz parte do material, né? É algo próprio dele, é só dele, algo intrínseco e ele não se altera. Então, como exemplo, a gente tem condutividade térmica do metal, de um dado metal, né, ele é aquele valor e não muda, o modo de elasticidade, a densidade e outros. Não são propriedades mecânicas ou propriedades, por exemplo, o quê? O coeficiente de atrito, por quê? Porque o coeficiente de atrito ele muda dependendo da superfície que está em contato. Por exemplo, o aço ele tem um coeficiente de atrito que varia conforme a outra superfície que ele vai estar em contato. A viscosidade também tem um problema que é o que? A própria temperatura. À medida que a temperatura varia, a viscosidade também altera. Então, não é uma propriedade. Temperatura não é uma propriedade também, né, porque ela varia. A massa também. Ela pode variar e outros. Né? Então, as propriedades são elementos que não são alteráveis. Tá? E, diante disso, pessoal, o que a gente trabalha com propriedades mecânicas materiais? Né? O melhor jeito de você encontrar, né, as propriedades do material é através do diagrama tensão-deformação. Acho que você já viu em aulas anteriores sobre isso, se não me falo uma hora parte de ciência de materiais, né? E aí, o que seria esse ensaio, né? Eu tenho um corpo de prova aqui, que é preso entre duas garras, tem um apoio e uma sala de carga. Então, esse elemento ele se move, né? Então, ele vai tracionando. À medida que o tracionamento ocorre, eu sei a carga que está sendo aplicada, tem uma sala de carga aqui, eu tenho um sensor que vai medir também, né, a distância que está sendo percorrida, que seria o quê? A variação do comprimento, né, final pelo inicial, que é dividido pelo comprimento inicial que eu sei, eu tenho a deformação. Agora, a medição da força tem que saber o quê? A área transversal da seção para poder achar a tensão, né? Então, ou seja, a medição não é direta, tá? O que eu meço aqui é força e variação de comprimento, que é essa parte aqui de cima. Só que a deformação eu pego essa variação e divido pelo comprimento inicial. Lembra dessa aula de deformação, né, pessoal? E a tensão, eu tenho que pegar a força e dividir pela área aqui da seção, certo? Bom, o corpo de prova ele precisa ter esse formato, tá, pessoal? Por que ele tem esse formato? Isso é um formato, por exemplo, definido por norma, né? Por que ele é assim? É justamente, né, para que aqui nessa parte eu tenha 40, 40 aqui, eu tenha a garra segurando o elemento, para que a tensão ela atue principalmente aqui, porque numa situação dessa, onde vocês acham que vai romper o material? Onde que ele vai sofrer maiores informações? Onde a tensão é maior. E onde que a tensão é maior? Onde a área da seção é menor. Então repare que aqui a área da seção é menor do que nos extremos. Então por isso que ele faz desse jeito. Para quê? Para que realmente, né, as propriedades mecânicas dessa região estejam sendo medidas. Não dessa nem dessa, tá? Mas aonde a área é menor, logo vai favorecer, né, a deformação e tudo mais, porque a tensão vai ser maior. Então, se a gente for pensar onde que vai romper esse corpo de prova, né? Provavelmente aqui no meio, por causa dessa geometria adotada aqui do corpo de prova. Bom, então o diagrama tensão-deformação, né, do meu equipamento, da minha máquina de tração, eu vou ter isso, olha, carga em Newton, né? Aqui é quilonewton e aqui é o alongamento, ou seja, quanto que está variando, né? Alongamento e tudo mais. E aqui é a fratura quando o material falha. Só que eu preciso, na verdade, não força por alongamento, eu preciso de tensão por deformação. Então, nisso tudo eu preciso do quê? Usar a área inicial do corpo de prova para dividir pela força para encontrar a tensão e pegar o alongamento e dividir pelo comprimento inicial para achar a deformação. Então, eu tenho que saber a área inicial do corpo de prova, né, da seção, e o comprimento inicial, né, que basicamente, pessoal, se a gente voltar aqui, ó, o comprimento útil. O que seria esse comprimento útil? É essa região aqui, ó, 30 e aqui 15, tá vendo? Esse é o comprimento útil. Qual que é a área de seção? Eu tenho que pegar o diâmetro aqui, tá bom? E achar aqui, ó, no caso aqui o diâmetro é 5, né? E aqui também o diâmetro é 5. Perceberam? Ok, pessoal, com isso em mãos eu consigo definir então a curva tensão-deformação e ela tem algumas características, né? Essa aqui é a curva tensão-deformação de engenharia e essa aqui é a curva tensão de ruptura real. Tá? Qual a diferença entre um e o outro? Depois a gente vai entrar em detalhes, tá? Mas basicamente o que define é aquela minha decisão de utilizar a área inicial do corpo de prova com o comprimento inicial do corpo de prova. Por quê? Porque alguma coisa vai acontecer durante esse processo e a gente vai entender à medida que a gente vai explicar essa curva, tá? Primeiramente, né, a gente tem que entender que essa curva tensão-deformação é muito parecida até esse ponto final do escoamento, depois ela muda totalmente, né, a real com a de engenharia.
Até esse momento aqui tem o escoamento, né? Mas a gente divide basicamente, tá? Independente do formato aqui, que daqui para cá eu tenho comportamento plástico e aqui eu tenho comportamento elástico. Então é plasticidade aqui e elasticidade, né? Na elasticidade, se eu retirar a carga do material, né, o que acontece? Ele volta à sua forma original. Ou seja, se eu fiz um alongamento, porque aqui é deformação, tá, pessoal? Aqui é tensão e aqui é deformação. Eu deformei o material até aqui, tirei a carga, ele volta para onde ele estava. Só que depois que eu passo dessa região elástica, passo para a parte do plástico, acontece, o material já não retorna mais à sua forma original, tá? Essa parte aqui, pessoal, do escoamento, nesse gráfico, ele está muito amplificado, ele é fora de escala, tá? Isso aqui, na verdade, é uma região quase imperceptível. O que acontece, pessoal? À medida que a tensão do material vai aumentando, a parte elástica é o quê? À medida que os cristais, né, eles vão se afastando entre eles dentro do material, chega uma hora, né, que a ação de atração e repulsão, ou seja, o material ele tem, né, essa questão de atrair o outro, ele acaba o quê? Voltando ao seu formato original depois de tirar a carga. Mas se você passa desse limite da energia de atração, da força de atração, né, das moléculas ali, o que acontece? Eu entro num processo de escoamento, ou seja, o material ele começa, né, a se separar, a estrutura dele, e aí ele não volta mais na posição original, porque ele já sofreu o quê? Esse comportamento plástico, tá? Então, por isso que à medida que eu vou aumentando a tensão, eu vou tendo esse problema, né, da deformação do tipo plástica. E depois que entra no escoamento, eu tenho um processo chamado endurecimento por deformação, né, onde o material ele vai se deformando e vai ficando mais rígido, mais duro, ou seja, ele perde aquela elasticidade, começa a ficar plástico e começa a ficar mais enrijecido, duro, até que ele chega num limite máximo de resistência, no caso aqui da curva de engenharia, e eu tenho uma queda abrupta até a tensão de ruptura. Mas espera aí, a tensão de ruptura acontece depois que atinge o limite de resistência? Você imagina que você está, né, tracionando o metal, e o metal vai escoando, ele é dúctil, né, então ele vai se afunilando, ou seja, ele vai diminuindo a seção, que é o que acontece aqui, a estricção. Tá? Essa estricção é o que, pessoal? É quando eu tenho uma redução da área da seção do material. Então ele começa a diminuir a área, e aí ele vai perdendo a área até que chega uma hora que tem a separação total do material. O, essa restrição, ela acontece, na verdade, na redução da área, desde após o escoamento, tá, pessoal? E o que acontece? É isso que vai gerar a diferença entre a tensão de ruptura real e a tensão, né, de engenharia. Por quê? A restrição, ela é o quê? Vamos lá. Deixa eu só avançar aqui. Restrição é isso, pessoal. Esse afunilamento aqui, ó. Essa redução aqui, ó, na área da seção. Então, quando eu tenho uma redução na área de seção, o que isso quer dizer, pessoal? Que quando eu calculei a minha tensão, eu usei a área inicial. Mas a área inicial já é o que? Menor. É por isso que a área real é menor que a área inicial, ela vai o quê? Gerando uma tensão real maior. Até que chega num ponto aqui, ó, que ele tende ao infinito. Por que ele tende ao infinito? Porque a área vai tender ao zero. Porque a área, a restrição vai diminuir. Só que quando você tem a curva de engenharia, até aqui a área é constante. E é por isso que eu tenho uma queda aqui na tensão de ruptura. Mas na verdade, na realidade, você tem uma tensão altíssima acontecendo. Porque a área foi extremamente reduzida. Tá? Mas a força ela cai porque é como se você tivesse um cabo de guerra. É quando o outro lado, por exemplo, solta a corda e perde tração porque ele já está arrebentando, né? E aí você tem aquela queda, né, da tensão, tá? Então, basicamente é isso que acontece. O endurecimento por deformação, pessoal, é igual aqueles filmes medievais, né? Não sei se vocês já viram, né? Aquele ferreiro ele está batendo, martelando a espada, né? Está gerando aqui um endurecimento por deformação. O material fica mais rígido, né? Mais é deformado plasticamente, então ele não retorna à sua forma original, né? Tem uma deformação tipo permanente, ok? Bom, o limite de escoamento do material ele não é fácil de se observar, então o que o pessoal faz? Né? Ele adota o seguinte: a partir de 0,002 de deformação, você traça uma linha paralela a essa parte aqui, ó, paralela. E aonde cruzar vai ser meu limite de escoamento, tá? Isso aqui foi feito o quê, pessoal? Que a partir desse ponto eu vou ter o quê? Deformação plástica, tá? O limite de escoamento. Mas por que eu tenho que adotar esse tipo de critério para definir? Porque é muito difícil de enxergar o escoamento, tá, pessoal? O escoamento é um momento assim muito pequeno. É um momento da deformação assim que você nem percebe, já está plasticamente deformando, ou seja, você não consegue ver o limiar entre a parte da região plástica e elástica, né? Então,
Esse é um critério que foi adotado, né, e esse método, na verdade, é baseado em experimento, tá? Empírico, né, que a gente fala. Foram feitos testes e descobriram que traçando uma linha paralela a partir de 0,002 me daria aproximadamente no ponto que cruzasse com a curva tensão-deformação o limite de escoamento, tá? Então isso é empírico, ok? Vamos lá. O limite de resistência, né? Reparem que ela é a máxima tensão na curva de engenharia que era alcançada, tá? Sem entrar no processo de colapso irreversível, que é a extrição. O que é o colapso irreversível? É quando a área de tensão começa a diminuir de tal forma assim que a tensão vai lá pelas alturas, que é o que acontece aqui na curva real, né? Ele sofre então o rompimento, que é esse aqui. Então é a diminuição abrupta, né? De uma vez da seção que antecede a ruptura do material. Então, na verdade, sim, a partir daqui, ó, o material já entra num processo de fricção violento e ele vai falhar. Não tem como parar. Não adianta você parar aqui, ele vai falhar. Tá? É isso que acontece na prática. Bom, isso ocorre apenas em materiais dúcteis, tá? Essa fricção. Se você pegar um material dúctil, frágil, né? A gente tem que lembrar, o dúctil ele escoa, ou seja, deforma plasticamente antes da sua ruptura, enquanto que o material frágil ele sofre ruptura sem sofrer praticamente nenhuma deformação. Como exemplo clássico, o vidro. O vidro é um material frágil. Você não fica ali pressionando o vidro, né, ou tracionando o vidro e vendo o vidro se deformar plasticamente, ter fricção. Ele simplesmente quebra. Então, ou seja, praticamente você não observa nenhum tipo de deformação. Né? Isso é um material frágil, tá, pessoal? Então, a ruptura que vocês veem que não tem nenhuma variação na área da seção. Ele simplesmente rompe, né? E ele não tem nenhuma redução de seção, como acontece, né, no caso aqui da fricção. Olha, uma redução aqui da área da seção, ok? Bom, a curva de deformação real, então, né, ela é utilizada a área real, é por isso que tem esse aumento da tensão, porque a área real vai diminuindo, então a tensão vai aumentando, porque a tensão é força sobre a área, né? Então ela considera as mudanças geométricas em tempo real. Tem pouca diferença em relação à de engenharia, né? Até esse ponto, daqui para cá. A única coisa que eu trabalharia é o limite de resistência e de ruptura. Aí o caso, né, porém é mais complexo de obter de real. Só que a real, qual que é o problema, né? Aonde que eu vou descobrir o limite de resistência? Basicamente na parte que começa a inverter a tendência da curva. Você vê que ela vem para cá e começa uma exponencial, né? É basicamente praticamente uma mesma região, só com um shift, né? Um deslocamento aqui. E o que acontece, pessoal, é que é muito gasto, muita tecnologia para definir a tensão de ruptura real, a curva real de tensão, né? Do que você usar da engenharia, porque a da engenharia, o limite de resistência é menor do que aconteceria na realidade. A tensão de ruptura é bem menor também do que a tensão de ruptura real. Mas se eu trabalho com limites menores, o meu projeto é mais seguro. Ah, o material podia aguentar um pouco mais, mas eu estou trabalhando com isso. Então a curva de engenharia, ela é mais simples de se obter e ela também me dá valores mais conservadores, mais seguros, porque eles são o quê? Menores do que da curva de tensão da formação real. Ok, pessoal? Então é isso aí. Bons estudos, né, pessoal? E dê uma olhada no questionário ali. Semana que vem a gente vai entrar com uma parte mais forte de cálculo, então é provável que até antecipe um pouco algumas videoaulas, alguma matéria da próxima aula, né? Porque vai entrar já numa matéria, né, que é do segundo semestre, segundo bimestre, tá? Ok? Que é diagramas de força cortante e momento fletor. Bons estudos e fiquem em casa.